espernear nenhuma das alternativas e hoje eu vim aqui para falar finalmente de His Dark Materials, nova série da HBO que adapta os livros Fronteiras do Universo. Eu já falei sobre esses livros aqui no canal, eu sou muito fã dessa série de fantasia e a série estreou na HBO, eu estou bastante feliz com o que eu vi até agora. Eu acho que até o momento em que esse vídeo sair vão ter saído 4 episódios, de um total de 8 que vão ter a primeira temporada. E eu decidi fazer o vídeo agora, não esperar o final da temporada, porque eu queria discutir um elemento dessa história que eu gosto bastante. Eu acho que com o que já saiu dos episódios até agora, já dá pra entrar numa discussão mais profunda sobre o tema. Eu estou falando sobre a relação entre os humanos deste mundo diferente em que a protagonista vive, a Lyra, e os seus demons. Eu não vou dar spoiler dos livros aqui, mas para falar um pouco sobre isso, sobre esses seres, eu preciso entrar em algumas informações que foram passadas até o 3º episódio da série que está saindo na HBO. Não são grandes spoilers da trama, então se você nunca viu nada de His Dark Materials ou o filme A Bússola de Ouro, você não vai tomar um grande spoiler assistindo esse vídeo. Tem muito mais coisas naquela trama lá. A relação entre os humanos e os demons só faz parte disso e torna essa história mais rica e mais interessante. Bom, mas antes de eu entrar nessa discussão sobre essa mitologia maravilhosa criada pelo Philip Pullman, se você chegou aqui agora e você não conhece o canal, não me conhece, bem-vindo! Fique por aqui. Eu tenho outros vídeos de His Dark Materials, eu falei sobre os livros, eu vou continuar falando sobre a série aqui. Como eu disse, é uma obra que eu gosto bastante. Aproveita e já dá um like nesse vídeo, porque vai ajudar a espalhar ele por este mundão do YouTube. E segue a gente lá no Instagram também, que a gente posta outras coisas. Se você sabe um básico sobre His Dark Materials, ou Fronteiras do Universo, ou a Bússola Dourada, a Bússola de Ouro, você sabe que os demons, eles são parte da alma de uma pessoa neste mundo da Lyra, que eles assumem uma forma animal. É como se fosse uma única alma, um único ser separado em 2 corpos, o humano e o seu demon, que tem uma forma animal. Apesar do que o nome sugere, numa versão simplista, que talvez as pessoas queiram comparar demon com demônio, essa palavra na verdade vem do grego e ela significa divindade, espírito. É claro que o Philip Pullman, ele usa o termo para criar a sua própria criatura, sua própria mitologia. Vou falar aqui algumas das características dos demons e entrar em algumas discussões do que já foi mostrado e falado na série. Primeiro, enquanto crianças, os demons conseguem mudar de forma. Eles assumem a forma animal que bem entenderem. Mas quando o humano ligado ao demon deixa a infância para entrar na adolescência, esse é o momento em que o demon ele para de conseguir se modificar dessa forma e ele se fixa num animal. Eu acho esse conceito bem interessante porque, enquanto crianças, a gente tá mudando, a gente tá descobrindo coisas, a gente tá se descobrindo, descobrindo o mundo, a gente ainda tá moldando a nossa personalidade, entendendo o nosso posicionamento no mundo, como que a gente se porta com outras pessoas. Então, essa mudança na construção de uma personalidade, de algo que vai ficar mais fixo na nossa vida, quem nós somos, acaba sendo representado na fixação do demon em um único animal, ou seja, é o amadurecimento. E no episódio 3 nós temos uma conversa entre a Lyra e o Father Coran, e ela diz que não quer que o Pantalaimon, o seu demon, se fixe numa única forma. Ela gosta que ele possa mudar. E ela acha que ele também gosta disso, quer dizer, eles sentem a mesma coisa, né? E basicamente eles querem que o Pan continue mudando pra sempre. Isso é algo que a gente vai continuar vendo bem presente na história da Lyra, porque ela tem esse medo da mudança, ela tem esse medo de amadurecer
e de deixar a Lyra que ela conhece pra trás, mudar talvez o relacionamento que ela tem com o Pan. Afinal, que criança não tem medo de amadurecer, né? E isso vai ser bastante importante pro arco da Lyra durante toda a jornada dela. Os Demons geralmente são do gênero oposto ao do seu humano. Por exemplo, o Pan é um macho, e enquanto, né, a Lyra é menina. A Salcília, que é a Demon do Roger, é fêmea. A Estelmaria é fêmea, a Demon do Lord Asriel. E a Senhora Coulter tem aquele macaco lá, que nem nome tem, mas ele é macho. Acho que fica bem evidente na série que eles costumam ter o gênero oposto. A regra não é 100%, até tem casos em que o Demon é do mesmo sexo que o humano, mas é bem raro isso acontecer. Eu acho muito interessante porque é isso, o Demon é parte da sua alma, ele é parte de você, e existe uma noção então de equilíbrio perfeito, né, dentro desse ser que te forma, que tem a dualidade dos sexos, tem os dois gêneros, o feminino e o masculino, num equilíbrio. Os Demons, por serem parte da nossa alma, uma coisa muito íntima, eles não costumam conversar com outros humanos que não o seu humano. Ainda nessa cena do episódio 3, da conversa entre a Lyra e o Father Coram, eu vou falar bastante sobre essa cena, porque essa cena foi a que trouxe esses vários elementos sobre a relação de humanos e Demons. Mas tem um momento fofíssimo que o Pan acaba virando pro Father Coram e fala que ele acha que ele vai se fixar numa topeira. E isso é uma coisa incrível. Eu fiquei até emocionada quando eu assisti na série. Pode passar bastante despercebido, assim, pra quem não tá mais ligado nesse universo, não conhece pelos livros. Mas apesar dos Demons falarem, sim, eles falam com os seus humanos. A gente vê o Pan tagarelando pra caramba, mas sempre com a Lyra. A gente vê a Estelmaria, a Leoparda das Neves lá, do Lord Asriel, conversando com ele. A gente vê a Salcília conversando com o Roger, mas eles não conversam com outros humanos. Quando acontece de um Demon conversar com um humano que não o seu, no caso, o Pan falando com o Father Coram, isso tá mostrando uma conexão muito grande entre as duas pessoas, a Lyra e o Father. Ela demonstrou uma confiança muito grande nele. E logo em seguida, o Pan acaba se aproximando também da Demon do Father Coram, que é a Sophonax, que é aquela gata maravilhosa, incrível. E fica bem claro que tá rolando um momento de grande sintonia entre aqueles personagens, de bastante confiança, de bastante intimidade. A Lyra até então estava bem fechada e com razão por tudo que ela passou. E ela começa a se abrir com essa pessoa que acaba estendendo a mão pra ela. É muito legal porque logo depois a gente acaba vendo que a Lyra confia novamente no Father Coram, justamente num momento bem delicado. Ela mostra pra ele o aletiômetro e ele, em resposta à confiança, ajuda ela a conseguir começar a usar a bússola. Outra coisa sobre os Demons é que eles são fisicamente ligados aos humanos, além da conexão mental, espiritual, fisicamente também. Se você machuca um Demon, como a gente viu lá no episódio 2, quando o macaco da Senhora Coulter pega o Pan e machuca ele, coloca no chão, a Lyra sente também. Você também não pode se afastar muito fisicamente do seu Demon, porque, como a Lyra comenta em um dos episódios, você sente dor e agonia quando você se afasta muito dele. E claro, quando uma pessoa morre, o seu Demon automaticamente também é destruído e ele vira pó. Existe um grande tabu no mundo da Lyra que nenhum humano pode tocar o Demon de outra pessoa. É um pouco óbvio se a gente parar pra pensar, mas é uma coisa muito íntima tocar a alma de outra pessoa. Por regra, né, uma regra meio pré-estabelecida na cabeça de todas as pessoas, você não pode ir lá e violar dessa forma a intimidade de alguém tocando no Demon dela. E a grande questão dos Demons que o Father Coram fala nessa cena aí
da conversa com a Lyra, os Demons representam quem você é. Ele até comenta que tem pessoas que adorariam ter um leão como Demon e, na verdade, acabam tendo um Poodle como Demon, porque internamente elas não seriam representadas por um leão e sim por um Poodle. Portanto, o Demon mostra quem de fato você é. E tá aí outra questão, por que a Lyra tem medo de que o Pan se fixe? Porque a partir do momento em que ele tomar a forma fixa de um animal, ela vai estar formada. E se ela não gostar da Lyra que vai surgir no lugar da Lyra que tem agora? Bom, a gente pode fazer uma grande análise sobre os personagens de Fronteiras do Universo só olhando para os demons deles. Aqueles que têm, né, o seu demon já fixado num animal. Começando justamente com o Father Coran e a Sophonax. Na série, ele é interpretado pelo ator James Cosmo, que fez Game of Thrones. Ele fazia o velho urso lá, o líder, primeiro líder da Patrulha da Noite, e ele é um cara grandão e forte e tudo mais. Mas nos livros ele é descrito como um cara mais frágil. E a Sophonax, ela é uma gata que ela tem o dobro do tamanho dos gatos normais. E ela tem um pelo que é um negócio incrível, maravilhoso. A Lyra, quando ela vê a Sophonax pela primeira vez, ela fica encantada. Ela é descrita como tendo um pelo de cores de outono. Ela vai desde tons dourados a tons mais amarelados, laranjados das folhas de outono. Ela é muito impressionante. E ela é grande e forte. Ou seja, ela representa aquilo que o Father Coran, agora mais velhinho, não representa fisicamente, mas o que ele é. Uma pessoa forte, uma pessoa linda. Outro bem interessante é o Lord Asriel, que tem simplesmente um leopardo das neves como Demon. Ou seja, é um animal raro de se encontrar na natureza, de uma beleza estonteante e impressionante, exatamente a postura do Asriel, né? Ele é uma pessoa que tem uma presença muito forte, também bastante forte e um tanto quanto perigoso, né? Afinal, é um grande felino selvagem. Temos também o Boreal e a sua cobra. Eu acho que a cobra ela acaba representando bastante da dissimulação dele, da discrição. Afinal, ele não gosta de ficar se mostrando o que ele tá fazendo. Foi a forma que ele encontrou para conseguir agir também nesse mundo. Ele justamente faz questão de não ficar mostrando o demon dele por aí. E é lógico que é uma cobra, né, gente? Então ela também traz uma questão do perigo, que é justamente o perigo que o Boreal também representa. Mas é claro que os mais interessantes de serem analisados nessa história toda é a Senhora Coulter e o seu macaco dourado. A Marissa Coulter é uma personagem muito complicada, muito difícil de ser definida. Ela se apresenta pra gente de uma forma como uma mulher charmosa, elegante, fina, delicada, graciosa, doce. E em contrapartida, o demon dela é muito diferente do que ela mostra na superfície. Apesar de bonito, afinal, ele é um macaco que tem uma pelagem dourada, ele tem uma postura sempre irritadiça, tensa, nervosa e um tanto quanto maligna. Ele parece que tá o tempo todo pensando em te atacar. Então a postura de algumas pessoas na história que vem, primeiramente, a superfície da Senhora Coulter e logo em seguida vem aquele macaco, elas tomam um susto. Imagina, no nosso mundo, muitas vezes a gente esconde as nossas verdadeiras intenções ou quem nós somos, às vezes até numa forma de nos proteger. Só que no mundo da Lyra, os demons, eles meio que entregam quem você é. Pode ser o Poodle, pode ser um macaco do mal. Eu acho que é exatamente o que acontece com a Senhora Coulter. Ela se molda para aquela sociedade para ser aceita, não simplesmente aceita, mas para assumir uma posição de poder dentro do magistério, dentro da instituição de poder que rege esse mundo. E quem for
um pouco mais atento, percebe que aquele macaco entrega que ela tem alguns demônios internos. E a relação dela com o macaco é terrível. Ela mantém as aparências, é claro, ela precisa manter as aparências. A vida da senhora Coulter é manter as aparências. Mas nos momentos em que a gente vê ela sozinha com o Demon, nós vemos ela batendo nele, vemos ela se afastando, né, mantendo o máximo afastada dele. Ainda tem essa questão estranha que é pra ser resolvida mais pra frente na história de por que ela consegue ficar tão afastada assim do Demon dela. Acabei de falar nesse vídeo que eles não conseguem ficar, os humanos não conseguem ficar muito distante dos seus Demons porque eles começam a sofrer, começam a sentir dor. E a senhora Coulter consegue, aparentemente de boa. E ele, por outro lado, parece querer se aproximar dela. Ele entrega no olhar uma preocupação por ela e ela continua mantendo ele afastado. Então ele fica naquela preocupação, naquela vontade de se aproximar, naquela vontade talvez de ser querido por ela à distância. Mas, né, lembrando, os Demons somos nós mesmos. Então, quando ela maltrata o seu Demon, ela tá se maltratando. Quando ela não aceita ele, ela não aceita o que ela é. E quando ela se afasta, ela tá se afastando da alma dela. Eu fico imaginando que quando ela tá distante do Demon, ela tá aquela pessoa vazia de alma. Mas quando ela tá perto, ela tá aceitando o lado mais agressivo, violento, até maligno dela. Difícil ser a senhora Coulter. Mas é exatamente o que o Father Coram falou pra Lyra lá na conversa deles. Que quando a pessoa não gosta da forma do seu Demon, demonstra que, na verdade, ela tá inconformada com ela mesma. Nós temos momentos pesados, inclusive, na série, que mostram ela como uma pessoa que tem tendências depressivas até suicidas. Quando ela tá lá na beirada da sacada do apartamento dela e brincando literalmente com a vida dela. Enquanto o macaco neste momento está o quê? Está preso lá dentro do apartamento sem poder impedir ela de fazer alguma coisa e olhando ela com um olhar claramente muito preocupado. Por mais que ela tenha essa relação extremamente conturbada com o seu Demon, ela acaba se aproximando dele quando ela deixa aquela máscara de civilidade cair e ela dá vazão para sua ira, para sua violência. Por exemplo, quando o Benjamin dos Gypsies acaba invadindo o apartamento dela no episódio 3 e ela ataca ele. É bem interessante a gente ver que os movimentos dela e do macaco estão mega sincronizados, agindo como se fossem um. Finalmente ela, neste momento, aceitando quem ela é, o que ela é. Uma coisa que eu sempre achei muito assustadora nos livros é o fato do macaco dela praticamente nunca falar. Eu não lembro se ele já falou nos livros. Eu não tenho recordação disso. Ele nunca fala nem com ela, pelo menos não tem nenhum momento que a gente vê ele falando com ela. A impressão que fica pra mim dessa falta de fala dele são duas. Ele tem uma conexão realmente muito ruim com ela, então eles acabam deixando de lado essa comunicação mais humana, que seria da fala. E 2, que eu acho que era até mais forte, é esse lado animalesco, maligno dele, que deixa de lado uma parte que ele deveria ter, que seria humana, para algo mais selvagem. Bom, essa foi a minha análise. Tem muito mais informação para vir sobre isso, tem mais personagens para aparecer. E analisando a relação Demons e seus humanos é uma das coisas mais legais de se fazer nessa história. Eu, pelo menos, gosto bastante. Então fiquem ligados aí nessas informações que eu passei, nessas discussões que eu levantei. Discutam comigo nos comentários também o que vocês acham, o que vocês viram e pegaram. E vão acompanhar essa série que ela só vai melhorar. Se vocês estão gostando, continuem, porque ela vai ficar ótima, muito melhor. E se vocês estão achando mais ou menos, não estão gostando muito, continue, ela vai ficar muito, muito mais legal do que já está. Pra mim, ela está ótima. É isso aí, obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.